Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aleluia, aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Quero te acolher para o nosso canal, para esse momento de oração aqui com a liturgia diária. Você que está chegando, se cadastre no nosso canal, venha fazer parte dessa família que reza todos os dias. Nós temos pela manhã a liturgia diária, às 15 horas o Terço da Misericórdia, às 18 é a hora do Ângelo. Você reza conosco. Estamos na oitava da Páscoa e na quarta-feira é o dia que eu levo seu nome para o altar. Rezo por suas intenções. Também quero agradecer todas as vezes que você comenta, curte, todas as vezes que você também envia esse vídeo para mais pessoas e, sobretudo, você que contribui com as suas moedas. Muitíssimo obrigado. Vamos rezar juntos. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, nós acabamos de ouvir a Santa Palavra de Deus e hoje, classicamente, o Evangelho nos traz os discípulos de Emaús. E a gente consegue perceber naqueles 2 discípulos voltando para a sua terra, para a sua casa, tristes, abatidos, confusos, sem esperança, de tal modo que eles não conseguem mais nem perceber o que há de novo à sua volta. A tristeza, a dor, o sofrimento, a depressão cega aqueles 2 discípulos e, por que não dizer, nos cega hoje também. Então a narrativa do Evangelho vai contando aqueles 2 personagens, aqueles 2 discípulos que depois de tanta esperança, de tanta alegria, de tanta luta, agora vê tudo acabar. Mas eles não têm um olhar para além daquilo que os olhos enxergam. Apenas o que vê. E a nossa fé precisa ir além daquilo que os nossos olhos veem. É preciso acreditar com o coração. É preciso acreditar para além daquilo que se é possível ver e até de esperar.
E de repente aquele forasteiro caminha com eles pelo caminho, toma a dor deles, se torna um como eles, se identifica, mas eles não percebem. Fato bonito é perceber que eles dois também, com aquele forasteiro no caminho, quase que se identifica e quando chega em casa, sente uma certa compaixão desse forasteiro. Porque pelo menos eles dois, os discípulos de Emaús, tinham uma casa para ficar. Mas aquele forasteiro do caminho não tinha uma casa para ficar. Já era tarde, era noite. Eles estavam com fome. Então sente uma certa compaixão do forasteiro e chama-o para adentrar dentro de casa. E ele entra. Ó feliz hora, ó feliz convite, ó feliz caridade prestada àquele homem da estrada, aquele forasteiro. Para a alegria deles e para a surpresa ao mesmo tempo. Quando vão tomar refeição, o Senhor se identifica, tomando o pão, abençoando, partindo e repartindo, e na sequência desaparecendo da frente deles. O gesto de Jesus é único. O gesto identificável do ressuscitado é partir e repartir o pão. E quanto nós temos que aprender ainda com essa lição hoje, de partir e de repartir o pão. Quanto o mundo ainda continua mesquinho, individualista, pensando só em si, as pessoas do caminho não nos merecem mais nossa atenção, nosso olhar, nossa compaixão. E o mundo cada vez mais vai caminhando para um individualismo e uma divisão cruel, eu diria, porque já não cabe mais o próximo no nosso coração e no nosso pensamento. E aí eu me pergunto aonde que vai a Sagrada Escritura? Aonde que ficam os mandamentos? A palavra de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. Fato é que tendo os olhos abertos pela verdade do caminho que aquele forasteiro traz e sobretudo pelo gesto incomum de partir e repartir o pão, os olhos se abrem e eles voltam com toda alegria e correm a anunciar aos outros: Jesus ressuscitou e Ele esteve conosco no caminho. Permitamos que o ressuscitado venha fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada. Permitamos que o ressuscitado venha sentar em nossa mesa, tomar o pão conosco, abençoar e nos dar de comer. Que as verdades da ressurreição de Jesus contagiem o nosso coração e nos impulsione a viver e a testemunhar esse feito. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Às 15 horas nós nos encontramos aqui, às 18 também com a Hora do Ângelo. Quero lembrar que Domingo da Misericórdia, dia 7, às 15, à tarde, 3 horas, nós teremos o Terço da Misericórdia cantado. Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.